As articulações para a formação de uma federação entre MDB e republicanos. O presidente da executiva regional do MDB, deputado federal Eunício Oliveira, que é pré-candidato ao Senado nas eleições de 2026, acompanha de perto essas movimentações que envolvem as lideranças nacionais do MDB e do Republicanos. E para falar sobre esse assunto de Brasília, direto de Brasília, está conosco aqui na linha o deputado federal Eunício Oliveira. Deputado Eunício, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. Qual o significado do ponto de vista político para MDB e republicanos a formação dessa federação partidária? Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores que nos assistem nesse momento. Bom, eu quero iniciar falando sobre essa federação. O que aconteceu no Brasil? Foi permitido as federações e os demais partidos ou foram incorporados ou fizeram federações. O MDB tem 46 deputados. O republicano tem 44 deputados. Então, que resultado? Os demais partidos, ou que foram incorporados, entre aspas, desapareceram, sendo incorporados por partidos maiores. O caso do MDB e do Republicanos, ficaram dois partidos, digamos assim, diante das federações, partidos médios, um com 46 e o outro com 43 deputados. Ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado, é bom que a população saiba que as participações de relatorias, de orçamento, de direção de orçamento, participação na mesa, participações nas comissões técnicas, tudo isso é proporcional ao tamanho do partido. Então, o MDB, nesse aspecto, terminou ficando um partido médio diante das incorporações ou das federações de outros partidos. A mesma coisa aconteceu com o Republicano. Ficou um partido médio diante, eram partidos grandes que viraram partido médio diante da incorporações, repito, ou federações feitas por outros partidos, como é o caso do PP e do União Brasil. O que avançou muito? Eu sempre fui um defensor, né? Eu sou secretário-geral do MDB Nacional e presidente estadual do MDB, sempre fui um defensor de que fizéssemos uma federação com um partido político que tivesse identidade com o PMDB e que o MDB tivesse identidade de pensamento com esse partido. Então, o MDB é um partido de centro. Todo mundo sabe que os extremos do Brasil, pelas pesquisas que a gente vê, os extremos do Brasil teve um momento de auge e agora teve um momento, está num momento de muita baixa. A população não quer nenhum extremo de direita, nem quer um extremo de esquerda. A população quer o equilíbrio. O equilíbrio está no centro, que você, em determinado momento, pode pender um pouco para aquilo que pensa a população que tem uma posição mais à direita e, ao mesmo tempo, para uma população que pensa um pouco mais à esquerda. Então, o MDB procurou um partido que pensa como ele. O republicano tem muita afinidade com o MDB, porque são dois partidos de centro e junto para fazer uma federação. Eu venho de longa data convencendo o líder Isnaldo, eu venho de longa data sentando na reunião da executiva e ficando até chato com essa mesma discussão, porque, repito, o MDB ficou pequeno, e pequeno não participa das divisões internas dentro do parlamento. Então, há um avanço muito grande, porque o ministro Jader Filho, o ministro Renan Filho, a ministra Simone Tebet, o governador de São Paulo agora, convenci o presidente Michel Temer semana passada que era muito importante essa federação. Então, eu venho fazendo dentro do partido uma articulação, conversei com o ministro Marco Pereira, ministro e presidente do republicano Marco Pereira. Então, há uma afinidade de pensamento. Nós fizemos várias discussões em relação ao que junta aos nossos partidos e aos que separa. O que separa é muito pouco, e o que junta é muito, muito, muito. Então, avançou muito, e nós vamos ter, inclusive,
uma reunião da executiva, agora, dia 11, para aprofundarmos nessa questão. Dia 11, É bom dia 11 para amanhã, deputado Eunício? amanhã, dia 11 é amanhã, dia 11 é amanhã. Deputado Nós teremos Eunício, amanhã uma reunião. qual seria o efeito, vamos dizer assim, mais imediato, eu estou falando aqui do seu ponto de vista, já que o senhor é deputado aqui pelo Ceará, dessa união aí na federação do MDB com o republicano? Aqui os dois partidos estão na mesma base, né, junto do governador Eumano, então assim, seria algo que viria fortalecer, por exemplo, as duas legendas, o seu MDB especificamente e o seu projeto, por exemplo, de sair candidato ao Senado nas eleições do ano que vem, por exemplo? Olha, Beto, para fazer uma federação dessa, nós tivemos que conversar com o Brasil inteiro, né? Porque cada cidade, quer dizer, cada estado e federal tem interesses políticos locais, como eu estava vendo neste instante aí vocês falando que e eu defendo igual você, Beto, a mesma posição de cima a baixo, porque as pessoas vivem no interior e é do município que sobe todos, né, todos os interesses da política. Então, nós fizemos, nesse caso da federação, são dos estados que sobem esse interesse, não apenas a cúpula nacional. E aí nós conversamos com vários estados, inclusive aí eu tive duas conversas muito assim de profundidade, de definição, com o presidente do Republicanos, o ex-senador Chiquinho Feitosa. Conversei também com o líder do republicano aí, que é muito forte também, do bispo Ronaldo. Então, há um interesse de convergência no estado do Ceará. No meu estado, no nosso estado, não há nenhuma divergência de fazermos essa federação entre MDB e republicano. É natural que a junção de dois partidos importantes como o MDB e o republicano vai, obviamente, fortalecer os partidos juntos numa federação. Quer dizer, você separado tem um tamanho, você junto tem um outro tamanho. Então, obviamente que isso fortalece a todos nós, é natural que fortaleça também essas nossas pré-candidaturas, e já há uma discussão, uma convergência nesse sentido. Não há nenhuma discussão a ser levantada, porque já estamos definidos em relação a essa questão da federação no Estado. Deputado Eunício Oliveira, a caminho de 2026 tem uma reportagem hoje no jornal O Estado de São Paulo, citando que o governador Jader Filho é o nome do MDB para compor como vice a chapa de Luiz Inácio Lula da Silva em 2026. O MDB caminha para reconquistar esse espaço no cenário nacional, indicando aí o vice de Lula, pois não, Beto? No caso, o governador Helder, né? Helder Barbalho. Helder Barbalho. Helder Barbalho. Eu ia exatamente falar que o Jader Filho é ministro e concorda com essa federação. O Helder é um grande nome dentro do MDB, certo? Assim como o Renan Filho, mas o Renan, por causa de um projeto que inclui, inclusive, o seu pai, lá em Alagoas, deve ser candidato ao governo de Alagoas, né? O Helder está terminando o seu segundo mandato, ou vai ao Senado, ou então vai para uma possível disputa. Mas, olha, com essa federação muda muito o quadro, né? Muda muito o quadro. O MDB sempre foi um partido democrático que libera os seus quadros. Mas lembre-se que nessa federação nós temos o presidente da Câmara, que é o Guinho, que é o presidente da Câmara. Nós temos o governador de São Paulo, que é o governador Tarcísio, e justiça se faça. O governador Helder tem contribuído muito com a luta por essa federação. Então, isso é muito. Assim, que ele é um grande quadro para participar de qualquer chapa como vice, mas isso pode mudar todo o perfil. No estado do Ceará, por exemplo, temos uma aliança com o Partido dos Trabalhadores. Temos uma aliança muito forte com o ministro Camilo, e uma aliança muito forte com o governador Eumano, com o prefeito de Fortaleza e, obviamente, com uma extensão com o Partido dos Trabalhadores.
Então, o MDB, nós vamos discutir isso num outro momento, certo? Se nós vamos liberar os estados para fazer as composições ou se vamos ter até uma candidatura própria. Não sabemos ainda como isso vai acontecer. O fato é que, nessa federação, também nós discutimos nos estados essas possibilidades estaduais de o partido vir, não tendo candidato a presidente da República, ficar livre para apoiar as convenções e as negociações dos estados. Pois não, Beto? Não, é que esse cenário de 2026, que você disse que será discutido no momento certo, eu vejo, por exemplo, como é que seria, do caso, os republicanos lá. Eu estou colocando aqui porque o Tarcísio Freitas é um entusiasta, por exemplo, o governador de São Paulo, dessa federação do Republicanos com o MDB. Mas lembrando, o Tarcísio é um pré-candidato à presidência da República pelo Republicanos. E o MDB, até que se mostre o contrário, está aí, inclusive, com a proposta de indicar, por exemplo, o Helder Barbalho para ser o vice do presidente Lula. Esse cenário de 2026, então, ainda é algo que está em aberto, digamos assim? Totalmente aberto. O cenário de 26, a nível nacional, ele está totalmente aberto. Digamos o seguinte, se o Lula resolver não ser mais candidato, né? O Lula já disputou 4 eleições, ainda fez mais 2 vezes a eleição da Dilma, que não foi a Dilma que se elegeu, foi o presidente Lula. Ali nós votamos no presidente Lula. Então, não sabemos se o presidente Lula vai novamente, há uma discussão dentro do próprio partido dos trabalhadores, se ele será ou não candidato a presidente da República. Nós temos um cearense, por isso que eu digo, está em aberto, porque nós temos um cearense, no meu entendimento, vou deixar aqui a amizade que tenho por ele, amizade pessoal, do lado, vou discutir apenas a questão política. Eu não vejo, se não for o presidente Lula, não quero me meter em partido dos outros, sempre temos muito respeito por essas questões de não me envolver em partido alheio, porque não gosto quando se envolve no meu partido, mas nós temos um nome, no meu entendimento, se não for o presidente Lula o candidato, eu só enxergo um outro nome, porque as pessoas falam, o Haddad, você já viu o cobrador de impostos, você já viu o cobrador de ser candidato, teve uma exceção que foi o Fernando Henrique. Pois é. Mas por quê? Porque a inflação estava desenfreada e aconteceu que o plano cruzado, o plano deu certo. E, ao plano dar certo, a inflação foi lá para baixo, todo mundo teve dinheiro no bolso e quem tinha feito era o Fernando Henrique. No caso do Haddad, tinha uma discussão de cobrança de 10 tipos de impostos diferentes. Então, ele hoje é um cobrador de impostos, então não vejo o Haddad como um candidato a presidente da República. E aí nós temos, no estado do Ceará, o nome que, ao meu ver, repito, retirando a parte de amizade, mas vendo a parte política de interesse nacional, nós só temos um nome no PT, fora o presidente Lula, no meu entendimento, que é o nome do presidente, do ministro Camilo Santana. Para finalizar, deputado Eunício Oliveira, a reunião dessa quarta-feira movimenta quais lideranças? Qual vai ser o horário desse encontro? A reunião é em Brasília? A reunião será em Brasília, mas pode ser por videoconferência, porque todo mundo já está parte de videoconferência. Claro que o ministro e presidente do partido, Marco Pereira, os 3 ministros do partido, Jade, Simone, acho que Simone deve participar, embora ela não tenha participado dessa discussão, e Renan Filho, o líder do MDB, Isnaldo, Marcelo, lá do Piauí, senador Marcelo Castro. Marcelo Castro, o Eduardo Braga, com quem eu conversei, também está afinado nessa posição, obviamente, o nosso presidente Baleia Rossi e, obviamente, algumas lideranças que possam vir a ser incorporadas nessa discussão. Deputado Eunício Oliveira, agradeço a sua participação aqui com esses esclarecimentos sobre essa agenda que é importante na corrida pré-eleitoral de 2026. Amanhã vamos voltar a conversar e acompanhar os desdobramentos dessa reunião sobre a Federação MDB Republicanos. Ao senhor, nosso bom dia e um bom trabalho. Bom dia, Zendon, bom dia, Beto, bom dia, ouvintes.
É sempre muito importante, né, para o nosso trabalho a participação nesse programa tão ouvido, que é o programa Alerta Geral. Mais uma vez, meu muito obrigado por essa oportunidade e, repito, essa federação vai fortalecer muito e muito o MDB e o Republicano do Estado do Ceará. Recado redondo, o jornalista Beto Almeida, do deputado federal Eunício Oliveira, fazendo um resumo o que é e como está. E pelo entendimento, pelo que eu acabo de ouvir, parece-me que vai ser uma realidade essa união do MDB com republicanos. Até porque é aquele tipo de namoro, como se diz, para usar essa palavra do momento, Luciano, que interessa para as duas siglas. É bom para os republicanos, é bom para o MDB. Claro, tem algumas diferenças regionais, que não é o caso aqui do estado do Ceará, como bem destacou o deputado Eunício Oliveira. Aqui não há problema. Republicanos, MDBistas estão todos no mesmo barco, como se diz, todos dentro da base de apoio do governador Elmano, do governo do presidente Lula, e no cenário nacional é isso que o deputado Eunício Oliveira falou. O jogo ainda está aberto, com muitas coisas ainda para acontecer, dependendo aí do que virá do posicionamento do presidente Lula. Completamente aberto e completamente aberta essa agenda.